Oi, galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar atos das disposições constitucionais transitórias. Bora lá, galera? O artigo 1º. O presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal e o membro do Congresso Nacional prestarão o compromisso de manter e defender e cumprir a Constituição no ato na data de sua promulgação. Texto retirado do site do Planalto e do órgão competente da última atualização em 12/7/2022. No ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 2. No dia 7 de setembro de 1993, o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma pública ou monarquia constitucional. É o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo que deve vigorar no país, vide a emenda constitucional no 2 de 1992, artigo 1º. Será assegurado gratuidade na livre divulgação dessas formas e sistema através dos meios de comunicação de massa concessionária de serviço público. Artigo 2. O Tribunal Superior Eleitoral, promulgada a Constituição, expedirá as normas regulamentadoras deste artigo. Texto retirado do site do Planalto, órgão competente, na última atualização em 12/7/2022. Ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 3. A revisão constitucional será realizada após 5 anos contados da promulgação da Constituição pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Texto retirado do site do Planalto, do órgão competente, na última atualização em 12/7/2022. Ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 4. O mandato do atual presidente da República terminará em 15 de março de 1990. Artigo 1º. A primeira eleição para o presidente da República após a promulgação da Constituição será realizada no dia 15 de novembro de 1989, não se lhe aplicando o dispor do artigo 16 da Constituição. Artigo 2. Se assegurado a irredutibilidade da atual representação dos Estados e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados. Artigo 3. Os mandatos e os governadores e dos vice-governadores eleitos em 15 de novembro de 1986 terminarão em 15 de março de 1991. Artigo 4. Os mandatos dos atuais prefeitos, vice-prefeitos, vereadores terminarão no dia 1º de janeiro de 1989 com posse dos eleitos. Texto retirado do site do Planalto ou órgão competente, última atualização em 12/7/2022. Ato da disposição constitucionais transitórias. Artigo 5º. Não se aplica às eleições previstas para 15 de novembro de 1988, disposto no artigo 16, e as regras do artigo 77 da Constituição. Primeiro, para as eleições de 15 de novembro de 1988, será exigido domicílio eleitoral na circunscrição, pelo menos durante os 4 meses anteriores ao pleito, podendo os candidatos que preenchem este requisito, atendidas as demais exigências da lei, ter seu registro efetivado pela Justiça Eleitoral após a promulgação da Constituição. Artigo 2.
Na ausência de norma legal específica, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral editar as normas necessárias à realização das eleições de 1988, respeitada a legislação vigente. Artigo 3. Os atuais parlamentares federais e estaduais eleitos vice-prefeitos, se convocado a exercer a função de prefeito, não poderá o mandato parlamentar. Artigo 4. O número de vereadores por município será fixado para a representação ser eleita em 1988 pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral, respeitados os limites estipulados no artigo 29-V da Constituição. Artigo 5º. Para as eleições de 15 de novembro de 1988, os alvados que já exercem o mandato eletivo são inelegíveis para qualquer cargo do território de jurisdição do titular, cônjuge e os perantes por consanguinidade ou afinidade até segundo grau ou por doação do presidente da República, do governador de estado, do governo do Distrito Federal e do prefeito que tem exercício mais da metade do mandato. Texto retirado do site do Planalto, o órgão competente da última atualização em 12/7/2022. Ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 6. Nos 6 meses posteriores à promulgação da Constituição, parlamentares federais reunidos em números não inferior a 30 poderão requerer ao Tribunal Superior Eleitoral o registro de novo partido político, juntando ao requerimento manifesto, o estatuto e o programa devidamente assinados pelos requerentes. Artigo 1º. O registro provisório, que será concedido de pleno pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos termos deste artigo, defere um novo partido todos os direitos, deveres, prerrogativas dos atuais. Antes ele participa sob legendada própria das eleições que vieram ser realizadas nos 12 meses seguintes à sua formação. Artigo 2. O novo partido poderá automaticamente seu registro provisório se no prazo de 24 meses contados de sua formação não obtiver registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral na forma de lei dispuser. Texto retirado do site do Planalto, do órgão competente da última atualização em 12/7/2022. Ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 7. O Brasil propugnará pela formação de um Tribunal Internacional dos Direitos Humanos. Texto retirado do site do Planalto, do órgão competente da última atualização em 12/7/2022. Ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 8. Concedido anistias aos que o período de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição foram atingidas em decorrência de motivação exclusivamente política por atos de exceção institucionais ou complementares, aos que forem abrangidos pelo Decreto Legislativo de número 18, de 15 de dezembro de 1961, aos atingidos pelo Decreto de Lei de número 864, de 12 de setembro de 1969, assegurados as promoções na inatividade ao cargo, o emprego, posto ou graduação que teria direito se estivesse em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características da peculiaridade das carreiras dos servidores públicos, civis, militares, observados os respectivos regimes jurídicos. Artigo 1º. Disposto neste artigo, somente
gerará esses financeiros a partir da promulgação da Constituição, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo. Artigo 2. Fica assegurados os benefícios estabelecidos nesse artigo aos trabalhadores do setor privado, dirigentes e representantes sindicais que, por motivos exclusivamente políticos, tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que exerciam, bem como aos que foram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos. Artigo 3. Os cidadãos que foram impedidos de exercer uma vida civil ou atividade profissional específica em decorrência das portarias reservadas do Ministério da Aeronáutica número S50 GM5, 19 de julho de 1964, número S285 GM5. Será concedido a reparação de natureza econômica na forma que dispuser a lei da iniciativa do Congresso Nacional, que entre em vigor no prazo de 12 meses, contada a promulgação da Constituição, artigo 4. Os que, por força de atos institucionais, têm exercido gratuitamente o mandato eletivo de vereador será computado para o efeito de aposentadoria no serviço público previdência social, respectivo período. Artigo 5º. A anistia, concedida nos termos deste artigo, aplica-se aos servidores públicos civis e aos empregados em todos os níveis de governo ou em suas fundações, empresas públicas ou empresas mistas sob controle estatal, exceto nos ministérios militares que tenham sido punidos ou admitidos por atividades profissionais interrompidas em virtude da decisão de seus trabalhadores, bem como em decorrência do Decreto-Lei de número 1632, de 4 de agosto de 1978, ou por motivos exclusivamente políticos, assegurada a redimissão dos que foram atingidos a partir de 1979, observando o disposto no artigo 1º. Texto retirado do site Planalto do órgão competente da última atualização em 12 de 7 de 2022. Ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 9. Os que, por motivos exclusivamente políticos, forem cassados ou tiveram seus direitos políticos suspensos no período de 15 de julho de 31 de dezembro de 1969, por ato do então presidente da República, poderão requerer ao Supremo Tribunal Federal o reconhecimento dos direitos e vantagens interrompidos pelos atos punitivos, desde que comprovem e terem sido estes evadidos de vício grave. Parágrafo único. O Supremo Tribunal Federal proferirá a decisão no prazo de 120 dias, conta do pedido do interessado. Texto retirado do site Planalto ou do órgão competente à última atualização em 12 de 7 de 2022. Ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o artigo 7.1 da Constituição, fica limitada a proteção nele referida ao aumento para 4 vezes da porcentagem prevista no artigo 6 do capítulo do artigo 1º da Lei de número 51107, de 3 de setembro de 1966. 2. Fica vedado a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato. B. De empregada gestante desde a confirmação
da gravidez até 5 meses após o parto, vide Lei Complementar de número 146 de 2014. Artigo 1º. Até que a lei venha disciplinar os dispostos do artigo 7x e x da Constituição, o prazo da licença-paternidade a que se refere o inciso I de 5 dias. Artigo 2. Até ulterior disposição legal, a cobrança das contribuições para o custeio das atividades dos sindicatos rurais será feito juntamente com a do Imposto Territorial Rural, pelo menos o órgão arrecadado. Artigo 3. Na primeira comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas pelo empregador rural na forma do artigo 233, após a promulgação da Constituição, será certificado perante a Justiça do Trabalho regularidade no contrato e das atualizações das obrigações trabalhistas de todo o período. Texto retirado do site Planalto ou do órgão competente da última atualização em 12/7/2022. Ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 11. Cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborar a Constituição do Estado no prazo de 1 ano, contando da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta. Parágrafo único. Promulgada a Constituição do Estado, caberá à Câmara Municipal, no prazo de 6 meses, votar a lei orgânica respectiva em 2 turnos de discussões e votação, respeitando o disposto na Constituição Federal, na Constituição Estadual. Texto retirado do site Planalto do órgão competente da última atualização em 12/7/2022. Dos atos das disposições constitucionais transitórias. Artigo 12. Será criado, dentro de 90 dias da promulgação da Constituição, a Comissão dos Estatutos Territoriais, com 10 membros indicados pelo Congresso Nacional e 5 pelo Poder Executivo, com a finalidade de apresentar estudos sobre o território nacional, anteprojetos relativos às novas unidades territoriais, notadamente na Amazônia Legal, em áreas pendentes de solução. Artigo 1º. No prazo de 1 ano, a comissão submeterá ao Congresso Nacional os resultados de seus estudos para, nos termos da Constituição, serem apreciados nos 12 meses subsequentes, extinguindo-se logo após. Artigo 2. Os estados e municípios deverão, no prazo de 3 anos, conta da promulgação da Constituição, promover, mediante o acordo ou arbitrariamente, a demarcações de suas linhas divisórias atualmente litigiosas, podendo, para isso, fazer alterações e compensações de área que atende aos acidentes naturais, critérios históricos, conveniências administrativas, comodidade das populações limítrofes. Artigo 3. Havendo solicitação dos estados e municípios de interesse da União, poderá encarregar-se dos trabalhos demarcatórios. Artigo 4. Se decorrido o prazo de 3 anos, contada a promulgação da Constituição, os trabalhos demarcatórios não tiverem sido concluídos, caberá à União determinar os limites das áreas litigiosas. No artigo 5º, fica reconhecidos e homologados os atuais limites do Estado do Acre como Estado do Amazonas, de Rondônia, conforme levantamentos cartográficos geodésicos realizados pela Comissão Tripartite integrada por representantes do Estado e dos serviços técnicos especializados no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Texto retirado do site do Planalto ou do órgão competente da última atualização em 12/7/2022.